Então, toda a fofoca, toda a maledicência, toda a maldade, todo. Vou fazer de propósito. Eu nem tô falando de coisa muito ruim, não. Eu tô falando do que a gente cria todos os dias. Todo mundo quer, eu quero criar, eu quero criar, eu quero criar tudo, porque agora eu posso criar tudo. Quer começar a criar? Começa a pensar que para de fofocar da vida, para de falar da vida do outro, porque eu tô criando em mim É a verdade. maldade, o veneno. Então, não tô dizendo, eu não tô falando que é o que você tá fazendo, tá? Eu tô dizendo que Uhum, entendi. tudo que a gente de alguma maneira criou, quem criou fui eu, existe em mim. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Vamos lá, você escreveu para mim que você tem fome de atender como terapeuta. Como é que é isso? O que que te impede de atender como terapeuta? Você já é terapeuta? Você não é terapeuta? Como é que tá esse processo, Irlânia? Pronto. Na verdade, eu não sou terapeuta, eu sou da Humano 11, né? Eu Tá, terminei o curso, estou assistindo as lives, né, para poder concluir. tá. E assim, eu não sinto segurança de atender como terapeuta. Digamos, um exemplo. Vou citar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Encontrei com uma colega que há muito tempo eu não encontrava. E segundo ela, toda vida que ela me vê, ela diz que se sente bem. Hum, Por que que ela me sente bem? Eu até entendo. Porque ela tem uma dor e eu consigo chegar na dor dela, só que assim, conversando. A partir de um momento que eu coloco essa dor, Erlânia terapeuta e colega cliente, eu não consigo desenvolver. Andressa, eu bloqueio, eu as palavras não vêm, a palavra está aqui, mas ela não consegue sair, entendeu? tá. Assim, no dia a dia, eu já sou meio terapeuta de todo mundo. Se você vem conversar comigo e você me passa uma questão, ou eu sinto que não está tudo bem, eu já consigo chegar na tua dor, eu já consigo te dar uma palavra, claro que não é uma terapia, mas assim, eu já consigo te ajudar de alguma forma, eu já contribuo para que você se saia daquela conversa melhor. Só que quando coloca aquela coisa, eu vou me sentar, eu vou atender, gente, me dá um pânico, me dá uma. Eu sinto que é um bloqueio, eu sei que eu preciso desenvolver isso, mas Tá. assim, como eu já estou há muito tempo querendo trabalhar como humanoterapeuta e eu vejo outros colegas se desenvolvendo, eu acompanho o seu canal há muito tempo. Eu lembro que quando eu lhe conheci, eu fico até emocionada, porque eu estava num momento muito difícil e tudo que você falava fazia sentido para mim. Era como se você estivesse falando para mim. E eu não conseguia de parar de ver. Em todo o tempo eu estava com fone de ouvido, lhe escutando, vendo o seu canal, mesmo bem antes de você desenvolver esse seu trabalho, que antes você curso presencial, para mim era muito longe, Sim. entendeu? E quando Não era veio possível. presencial, eu disse, é a minha chance. Porque tudo que você falava fez sentido e mudou muito a minha vida. Desculpa. E Não precisa pedir eu desculpa. digo, por que que eu não consigo fazer com que essa mensagem, com que eu consiga ajudar outras pessoas, como foi útil para mim, como está sendo útil para mim, porque eu faço alfa todos os dias, eu me harmonizo na mesa todos os dias, e eu sei o que é Erlânia antes e depois do humanoterapeuta, E o que que é a entendeu? E eu sou Irlânia muito depois? grata. Como A era a Erlânia, Irlânia antes e pronto, como é a Irlânia agora? Como era a Irlânia antes? a Erlânia antes era uma pessoa que a verdade absoluta era só a dela, né? Que eu me identifico muito, eu sou leonina e eu tenho essa questão do fogo muito presente, você sabe que a gente, e assim, eu tinha um ego muito lá em cima, era eu. Eu não sabia o que que era nós, era eu e era como se eu tivesse a verdade absoluta. E eu era muito agitada, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu sou outra pessoa, sou mais tranquila, eu sei ouvir, eu sei que a minha verdade não é a verdade absoluta. E eu sei que eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu sei que tudo tem o seu tempo, embora eu sempre acreditei, igual você, que a vida é como é e que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Só que
no meu momento de superego, né, pro lado negativo, eu achava que as coisas teriam que acontecer no meu tempo, mesmo sabendo que as coisas não poderiam acontecer se Deus não permitisse. E era uma não aceitação, entendeu? Você Entendi. tinha o conhecimento, mas eu não aceitava. Tá. E eu era tipo como fogo. Eu chegava, já queimava tudo. Quando eu via, eu já queimei, aí depois eu ia pedir desculpas, entendeu? Mas aí, e eu às vezes, já sofria machucou, muito com né? isso quando eu tive esse entendimento, eu sofri menos. Porque depois que eu comecei a lhe acompanhar e a estudar, eu comecei a ver a vida de outro jeito, aí eu comecei a vir ao julgamento para mim, para minha pessoa. As coisas era o que eu tinha no momento, né? Era o que eu tinha para oferecer no momento. Tá, e depois que o humanoterapeuta entrou, é porque a internet está bem ruim, tá? Então eu tô com medo de cair. Uhum. Então, depois que que o humanoterapeuta entrou na sua vida, que você é da turma 11, né, recente ainda, né? Eu vou só mudar aqui para um local melhor da internet, tá? Por favor. Para ficar melhor. Porque pode ser que caia, aí não sei se eu vou conseguir Isso, e eu não posso perder essa oportunidade, a vida me deu essa oportunidade e eu não posso perder. Vinícius, acende aí a luz, amor. Então, o que depois que o humanoterapeuta entrou na sua vida, o que mudou? O que não era possível antes que é possível hoje? Pronto. O que é possível? Pronto. Peraí. Senta, respira e se conecta comigo. Pronto. O que é possível hoje, né? Hoje eu consigo ver as coisas de uma maneira diferente, né? Hoje eu consigo entender a dor do outro. Eu tiro pelo meu relacionamento, né? Que o meu marido fosse do jeito que eu queria. Eu não respeitava as diferenças dele, né? Ele é canceriano com a leonina. Aí tu imagina, né? Quando eu tô 100 quilômetros na frente e eu queria que ele me acompanhasse. E hoje eu já consigo aceitar, não só dele, pessoas ao meu entorno, como das pessoas com quem eu convivo, com os meus familiares, entendeu? E com quem eu convivo no dia a dia. E antes não, era como se... Isso ficou melhor. A sua relação com o seu marido, com as pessoas, ficou melhorou mais fácil. Muito, porque eu entendo que é tudo no tempo, ele vai ter o tempo dele, né? Ele vai ter o jeito dele de fazer as coisas. Ele tem o jeito dele, exatamente. Não é do jeito que eu quero, e sim do jeito que ele é, que a pessoa é. Né? Ou você ama ele do jeito que ele é. Pronto. Né? Era essa a minha grande... Legal. Então, vamos voltar para a pergunta base, né, da nossa conversa. Fome de atender como terapeuta. Então, porque assim, ó, você falou, eu tenho muito medo, muita dificuldade, me trava. Então, assim, não é só uma questão de um medo que você precisa enfrentar. Existe uma trava. Você usou essa palavra. Tá? Me trava. Eu sei o que eu vou falar, tá aqui na minha cabeça, mas não sai. Me trava. Você usou essa palavra. E essa palavra, eu não estou fazendo uma avaliação na mesa. Essa palavra me traz uma pergunta. Você já fez um tratamento da metodologia completo em você, exatamente como é, sem inventar moda, sem colocar nada no meio do caminho? Para isso? Não. Então, o que você está esperando, Flor? A metodologia, são técnicas energéticas e espirituais para desfazer os blocos que geram as travas. Não é só entender com a cabeça. Entender com a cabeça é uma partezinha muito pequena. Por isso que a humanidade está do jeito que está, porque todo mundo só sabe com o racional. E o racional é uma porcentagem do todo. Uma porcentagem importantíssima, mas pequena. Então, antes de querer fazer no outro, faça em você, a transformação em você. Aplique a metodologia completa em você.
Trate o seu processo, a sua trava. É, Que não necessariamente tem a ver com trava, pode ser que você vá buscar na hora que você estiver trabalhando na sua manometria, que é a parte espiritual, na hora que você estiver buscando em outros pontos do Tacão, pode ser que você encontre a sua criança que está presa num tempo e espaço onde alguém mandou calar a boca, que não podia expressar o que estava sentindo, e no trabalho você vai expressar exatamente o que estava sentindo. Pode ser que você disse uma grande verdade para sua mãe, e ela não, para a mãe, para a avó, para a tia, natural, não fala isso. Eu não quero escutar isso, porque as pessoas não querem escutar a verdade. Ou não querem escutar porque dói, entendeu? Não porque elas são mentirosas. Não porque aquilo vai mexer em alguma coisa que ela vai ser obrigada a lidar. E ela não quer, ainda mais vindo de uma criança, de uma fedelha. Pode ser que você conecte com processos em vidas passadas, ou em sensações de vidas passadas, ou da própria ancestralidade, que não podiam, não tinham o direito de se expressar em tempos tão antigos. Esquece, você não vai tratar isso com o seu racional. Você não vai resolver esse problema só com o que você estudou. É o que está todo mundo tentando fazer. Por isso que as faculdades estão cheias, um monte de gente se estabacando o tempo inteiro. Sabem um monte de coisa e se culpam porque não conseguem. Então tem uma parte que é o enfrentar, o enfrentamento. A outra parte é o tratar. Coisas que estão em pontos que não no seu racional. Porque coisas que não estão nem na sua infância. Estão em outro lugar. Numa vida passada, numa vida paralela, num processo de criação de uma massa, de uma forma de pensamento, num processo de uma ancestralidade. Não está na sua racionalidade. Porque se você falasse, Andresa, eu não sei fazer, é uma coisa. Mas quando você fala com a pessoa, faz, e aí você me diz, quando eu vou trabalhar com o processo, eu não consigo. Então, assim, não é eu não sei. Eu não sei é uma coisa. Então, é um caminho, é um tipo de processo. A gente olharia para isso por um caminho. Mas quando você me traz, eu falo, funciona muito bem, a pessoa se sente melhor. Então, você sabe o que dizer. Quando eu sento trava, tá em outro lugar que não no seu racional e nem na sua fala. Então, para de sofrer. Usa a técnica que você tem. Ai, mas eu não sei direito. Treino. Treina. Você só vai aprender. A gente só aprende a sentir sentindo. Não tem outro jeito de aprender a sentir. Qualquer coisa. E o nosso tratamento, ele vai usando a sua sensibilidade. Você passa a aprender a conectar, sentir e tratar o processo do outro e o seu. Então, entre em contato e faça o seu tratamento para desfazer esses blocos, encontrar essas travas, evoluir esse processo. E aí você viu o curso, você está entendendo o que eu estou falando. Então, faça. Você fala, Andresa, tem alguma coisa que você vai me dizer que vai ser mágico, que vai fazer assim? Eu tô falando, faça o tratamento. Porque óbvio que você não vai conseguir atender uma pessoa. Você não passou pelo processo, você não acessou a frequência em você. Cada técnica daquela é uma frequência específica, ancorada por uma egrégora, por uma equipe que faz parte de uma grande egrégora. Acesse a frequência. Eu até hoje, pela manhã, antes de sair de casa, eu me fiz essa reflexão, porque eu me harmonizei na mesa, né? Todos os dias eu me harmonizo na mesa. E antes eu fechei os olhos, respirei e eu busquei por respostas. Eu senti que eu sozinha eu não estou conseguindo, que eu preciso buscar ajuda. E hoje eu saí de casa e eu disse, universo, eu preciso dessa resposta. E há muito tempo eu tento falar com você e não consigo. E hoje eu consegui, entendeu? Assim, eu estou tendo a resposta que eu pedi hoje pela manhã. Agora, eu sinto que eu sozinha, eu não consigo. Eu tenho consciência que existe uma trava. Entendi. Mas eu pensei até em entrar em contato com vocês hoje, porque eu acredito que sozinha eu não consigo. Então, aí é uma questão, porque assim, só para eu explicar, a gente consegue fazer tratamento na gente mesma, tá? É muito simples.
É igual, é igual. Como eu faço no outro, como eu faço em mim. É igual, é o mesmo jeito. Com a diferença que eu vou ter que ter a habilidade de ser o que pergunta e o que responde. Mas é muito simples, tá vendo? Que você perguntou e você mesmo respondeu o que você tinha que fazer. Viu como estava aí dentro? Uhum. Você sabia fazer a pergunta, o que eu tenho que fazer, e você já trouxe a resposta. Quem trouxe, não importa. Você captou a resposta. Você conectou com a resposta com quem quer que tenha te trazido. Então você foi as duas coisas. Dá para fazer tranquilamente. Mas o que pode acontecer? Às vezes a gente quer ser cuidado. E que a gente fala, às vezes a gente quer receber. E também tem travas que a gente, às vezes, não vai ter peito, coragem. O nosso orgulho vai ser muito grande para a gente ir cutucar uma ferida nossa mesmo. E é orgulho. Porque dói. Tá? Não é mal usado, não é uma coisa ruim. Quando eu falo orgulho, gente, pelo amor de Deus, não é ruim. Uhum. Às vezes ele passa dos limites, é difícil mesmo, é um instinto que a gente está aprendendo a elaborar. Então, quando eu busco uma outra pessoa, ela vai enfiar o dedo nessa ferida. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou brigar. Mas eu vou olhar para ela e vou falar, vamos lá, tô pronta. Sabe quando eu falo, eu vou falar, hein? Aí a pessoa fala, tá. E eu falo, e a pessoa fica mal, fica meio irritada, fica meio... Mas ela tá buscando aquilo. E às vezes a gente não tem coragem de olhar no espelho e falar exatamente o que a gente é. Que a gente não é lá grande flor que se cheira, que a gente não foi grandes coisas. Por isso que a gente tá passando pelo que tá passando. Né? Porque em um ponto você pode encontrar quem? Aquela que foi... que não pôde falar. Né? Que lá numa outra vida não pôde manifestar a sua expressão. Sofreu quando falou. Ficou presa, era bruxa, falou da sensibilidade, cortaram língua, tem um monte de coisa. Mataram gente da família. Tá. Então você pode encontrar essa parte que foi a vítima. Mas se tudo é por sintonia, essa vítima se colocou naquele lugar. Quem sabe no momento anterior, não fui eu que cortei a língua do outro. Então eu criei aquilo em mim. Porque quando eu crio algo no outro, por exemplo, eu tento explicar isso sempre, é difícil as pessoas entenderem. E não tem culpa, a gente fez o que soube, eram outras épocas. Eram as nossas funções, era o que tinha. Sem essa coisa de é culpado, não. É só o processo de aprendizado e de lidar com aquilo que existe em mim. Então vamos lá. Se eu faço alguma coisa, se eu articulo alguma coisa para te prejudicar, para prejudicar uma pessoa, no trabalho, vamos trazer para o mundo atual. Eu articulo alguma coisa para prejudicar alguém no trabalho, para ficar com a vaga dele. Eu crio uma situação aparentemente ok, só para o outro se ferrar para ficar com a vaga dele. Vamos supor, tá? Infelizmente isso existe. Que seja pelo medo de perder o emprego, não interessa, é o que é. De boa intenção, o inferno tá cheio. Então, tinha a intenção, foi feito. Tá. Se eu faço isso, quem criou? Quem é o Deus desta criatura? Eu, né? Então, quem é que tem que desfazer essa criatura? Eu também. O mago que a criou. Quem é que vai desfazer essa magia? Não no outro só. Em mim. Porque eu tenho ela em mim, ela é minha, fui eu que criei. Então toda a fofoca, toda a maledicência, toda a maldade, vou fazer de propósito, eu nem tô falando de coisa muito ruim, não. Eu tô falando do que a gente cria todos os dias. Todo mundo quer, eu quero criar, eu quero criar, eu quero criar tudo, porque agora eu posso criar tudo. Quer começar a criar? Começa a pensar que para de fofocar da vida, para de falar da vida do outro, porque eu tô criando em mim. Verdade. A maldade, o veneno.
Então, não tô dizendo, eu não tô falando que é o que você tá fazendo, tá? Eu tô dizendo que Entendi. tudo que a gente de alguma maneira criou, quem criou fui eu, existe em mim. Então, isso não foi diferente na nossa, na nossa existência. Então, o que está em mim, se eu, numa vida passada, fui proibida de falar, eu criei, de alguma maneira, essa proibição do falar em mim. E por isso, isso criado em mim atrai a mesma coisa. Para quê? Para desfazer. Então, quem diz que lá mais atrás não fui eu que cortei a língua de alguém? Ou que botei a mordaça? Pensa lá na Idade Média. A gente fez o que sabia. Era a cultura da época. Não, não tem esse julgamento. Mas eu não criei a condição. Não é um castigo, é uma elaboração. Fui eu mesmo que criei. Isso está em mim. Eu criei, é meu. Ainda que eu tenha feito para o outro, eu tive uma ideia brilhante. Vamos botar uma mordaça na boca dele? Quem criou a ideia brilhante? Quem manifestou a ideia brilhante? Porque eu posso ter sido manipulado espiritualmente, como eu posso ter sido manipulado por interesses particulares. Mas quem criou? Ainda que seja manipulado. Quem manifestou? Isso passou na minha cabeça e eu botei no magnético. Eu falei, eu trouxe, eu dei vida. Então isso está em mim, não no outro. Então quando só que eu não tinha consciência. Quando eu passo pelo tratamento, eu vou trabalhar esses pontos. Pode ser nem ter consciência. Se tudo der certo, você não vai ver essa cena desgraçada. Se tudo der certo, você vai fazer o seu tratamento e sabe o que vai acontecer? Eu não vi nada. É ótimo, porque a gente precisa estar maduro para lidar com essas coisas. E nem sempre a gente está. Por isso a gente não consegue tratar na gente mesmo. Porque vai ter que ter alguém que, se isso vier à tona, saiba lidar com isso. Sem julgamento. Nós vamos captar na humanometria aquele nível que era o grandíssimo do filho da mãe lá atrás. Que sou eu. Que sou eu. Então, isso não está no seu racional. Eu vou te fazer uma pergunta. Conforme eu estou falando agora de tudo isso, qual é o sentimento que você tem? Eu estou com aquele sentimento de reflexão, né? Será que eu fiz alguma coisa, entendeu? Eu não perguntei o que é que você está pensando. Qual é o sentimento? O que você sente? Agora eu estou sentindo paz. Estou sentindo você tá bem? Um alívio. Estou bem. Fica bem? Estou. No seu corpo está tudo tranquilo? Eu estava sentindo dores aqui e à medida que você foi falando, Andressa, foi aliviando, foi soltando, entendeu? Por quê? Porque eu estou entrando em contato com esses processos. Eu estou reconhecendo esses pedacinhos. Eles estão sendo vistos e tudo só quer ser amado, acolhido e respeitado. Não ser julgado, ainda que tenha sido algoz, ainda que tenha sido daquela época, era o que era. Eu estou dizendo para ele, eu te vejo. Eu te reconheço, eu te honro, você fez o que soube, eu só estou viva hoje, só existo hoje. Eu só sou o que sou hoje por conta de tudo que vivi. As dores, amores e os horrores. E aí eu reconheço. Quando eu reconheço, essa energia ela se acalma. É isso. É essa sensação que eu estou sentindo. Essa paz de calmaria e aquele peso que eu tudo manifesto aqui nos ombros. É muito tocante. É como se eu tivesse recebido uma massagem, deu uma baixada, entendeu? Viu? E a gente nem fez o tratamento. Então faça o seu tratamento. Faça em você. Se você acredita que você não consegue, ou que você não quer, porque você quer que alguém cuide de você, tá bom também, porque é gostoso. Que nem você falou, uma massagem. Se você fizer uma massagem no seu próprio pé, é gostoso? Se alguém fizer, é mais gostoso, não é? É melhor ainda, é verdade. Então, pronto, o que tem? A gente poder. Se a gente pode, por que não?
Eu não tô E dizendo pro o que... outro virar sua muleta. Tô dizendo que se você vai saber fazer. Mas se você pode e sente vontade, por que não? Se É, cuida. é. Então, E a me veio... resposta é: faça o seu tratamento primeiro. Pronto. É como se eu já soubesse e eu senti só confirmação hoje. Porque hoje, antes de eu sair de casa, eu assisti dois vídeos seus no YouTube de Você Tem Fome de Quê? Vi um atual e, por coincidência, enquanto eu saí de um cômodo para o outro, passou para um mais antigo, dos primeiros, Uhum. entendeu? E esse primeiro me deu justamente essa resposta que você está me dizendo agora. E eu já tinha visto esse último vídeo que eu vi, só que eu não tinha interpretado como eu interpretei hoje, que é, você falou justamente isso. Se você está precisando de um tratamento, busque, que você falou também que você, quando precisava, buscava. Claro, e busco Entendeu? até hoje se eu preciso. E isso, você falava justamente isso no episódio. E eu disse, Então, e me veio essa reflexão, será que não é isso que eu estou precisando? então, Ou que porque não eu foi o que eu preciso? disse, foi o que você precisava. Isso. Porque nós somos o que o outro precisa. Quando a gente sacar isso, quando a gente. Eu venho falando isso muitas vezes, já fiz muitos vídeos aqui, e alguns estão lá no nosso portal Luz Azul, enfim. Quando a gente perceber que a gente tem a mãe que a gente precisa, que a gente tem o pai que a gente precisa, que ele é com a gente do jeito que a gente precisa. Ah, mas com o meu irmão ele é diferente. Porque ele é com você o que você precisa e é com seu irmão o que o seu irmão precisa. E você é o filho que o seu pai precisa. E assim é em tudo. Então, eu sou o que você precisa. Várias pessoas vão ver os vídeos e cada uma vai receber o que cada uma precisa, porque não tem a ver comigo, tem a ver com cada um. Não é verdade. Então, você viu como a gente já sabe as respostas? Então, não, a gente sabe porque está dentro da gente. Você já tinha Você me... visto o vídeo e não tinha recebido. Por quê? Não. Porque não estava pronto para você receber, não era o momento. Você não estava pronta. Não era aquilo que você precisava naquele momento. Pode ser que você precisasse de outra coisa. Você tenha tirado outra, acessado uma outra frequência através daquela informação. Então, tá aí. Faça. Fome de atender como terapeuta. Então, receba a terapia. Seja ou faça em você ou receba e acesse a frequência da técnica. Não é só sobre o que eu entendi. É sobre coisas que não se diz. É sobre coisas que é o olhar que fala. Isso não tem explicação. Todo E mundo era já isso que... viveu alguma coisa Pois nesse é. sentido. E era isso que estava me gerando uma dor, porque é uma coisa que o meu coração deseja muito fazer e eu não estou conseguindo colocar em prática. E como uma boa leonina, você sabe que a gente é de fazer, a gente não manda recado, a gente vai lá e faz. Então, agora eu vou te dizer uma coisa. Agora você já sabe o que fazer. Agora Sim. o seu nível de compromisso muda. Se você não fizer, porque enquanto eu não sei, eu estou protegido pela minha ignorância. Ignorância no sentido de não saber, tá? Entendi. Quando eu sei e não faço, eu estou sendo negligente comigo, com o meu processo. Eu sei o que quero, sei o que vai me fazer feliz. Se me faz feliz, faz parte da minha missão, do meu projeto de vida. Se eu não faço, eu estou sendo negligente com a minha missão, com o meu projeto de vida e com a minha equipe espiritual. Porque antes eu não sabia, agora eu sei. A responsabilidade dobra agora. Aí a minha dor, eu me machuco mais. Verdade. Entendeu? Eu me machuco mais. Então, faça. Faça você em você mesmo, ou, se você preferir, procure uma outra pessoa. Mas você tem as ferramentas. Você tem. Tá bom? Tá ótimo. Até o vídeo melhorou. Olha aí. Até a qualidade do vídeo melhorou. Tá Tava bom, só, Flor? né? Tá certo. Muito Então, obrigada. Sou muito grata por depois tudo. você vai me contar ainda, depois que você fez. Faz um bloco, faz 2, quantos forem necessários. Porque cada ferida é uma e a gente vai cutucando, mas a gente vai cutucando conforme... não é para machucar mais, é para limpar e cicatrizar.
né? Mas às vezes tem que abrir, fazer um curativozinho, limpar um pouquinho, fechar, arrumar, e aí vai indo devagarzinho. Cada um é cada um, cada caso é um. Tá bom? Tá, muito obrigada, viu? Muito Eu que obrigada agradeço, mesmo. Flor. E foi um prazer. Prazer foi meu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.